Boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui as informações do Santos Futebol Clube. Vamos trazer para você aqui as informações do tema Neymar. Neymar está fora do clássico, isso mesmo. Santos e São Paulo, Vila Belmiro, 20h30, neste domingo, no horário de Brasília, o jogo do Campeonato Brasileiro, né? O jogo da, acho que 20, vamos trazer para você aqui rapidinho aqui a 24ª rodada do campeonato, ou 23ª, vamos confirmar para você certinho aqui. Aliás, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, da Série A. O Santos, que enfrenta o São Paulo, faz o clássico paulista contra o São Paulo neste domingo, 20h30, no horário de Brasília. Então, esse jogo, né, que provavelmente terá transmissão do Sport TV e do Premier. Vamos aguardar, né? Mas, claro, vou trazer mais detalhes sobre esse jogo. Então, o jogo entre Santos e São Paulo, né, que vai ser transmitido na TV fechada. Então, vamos trazer, claro, vamos acompanhar por detalhes esse jogo decisivo para o Santos Futebol Clube, que precisa vencer o São Paulo. O São Paulo que vem num jogo de Libertadores. Acredito que o Hernan Crespo, o atual técnico do São Paulo, vai colocar o time reserva, ou o time mesclado para o jogo do clássico contra o Santos na Vila Belmiro. E o São Paulo vai treinar só praticamente, acho que só um treino entre hoje, ou talvez 2 treinos entre sexta e sábado, ou talvez só treina no sábado mesmo, e onde quer ir o Santos, claro, já encerra a preparação amanhã no CT Rei Pelé. Bom, o Santos que então não vai contar com o Neymar que sentiu a lesão da coxa, então isso aí ele já era dúvida porque onde ele sentiu dores musculares, né, na coxa, ele sentiu dores na coxa, então ele praticamente já passou a ser dúvida. No momento, isso ontem no treino de quinta-feira no CT Rei Pelé. Só que aí depois aí o Neymar, ele acabou reclamando de dores, aí foi fazer os exames e aí constatou que há uma lesão femoral na coxa direita. Então Neymar não terá condições de jogar, de ir a campo contra o São Paulo, tá bom? Então, o jogador que provavelmente poderá ganhar a vaga de Neymar na vaga como meia, praticamente como meia, que joga no 4-4-2, o Santos que escalou, jogou no 4-4-2, o empate em 1-1 contra o Atlético Mineiro no último domingo. Então, o Neymar, ele não que desfalca o Santos. Então, o jogador Benjamin Roleiser, o argentino, que volta de suspensão automática, não jogou contra o Atlético Mineiro, ele vai ocupar a vaga de Neymar. Então, o meio atacante, que não tem condições de ir a campo, né, e no domingo, e também, claro, ele nem treinou hoje, hoje o treino foi na Vila Belmiro. Acredito que talvez amanhã, ou não sei se vai ser na Vila Belmiro ou CT Rei Pelé, o Santos realizará o último treino de preparação, encerrando a preparação para o jogo de domingo contra o São Paulo, tá bom? E aí, claro, vamos trazer para você a provável escalação do Santos Futebol Clube. Bom, então o meio atacante, né, então não tem condições de ir a campo neste sábado e tampouco será relacionado para o duelo de domingo. Gabriel Brazão treina com máscara, ou seja, o Gabriel Brazão vai jogar. Havia essa dúvida se o Gabriel Brazão jogaria ou não, então havia ainda essa dúvida, mas pelo que agora estamos apurando as informações, Gabriel Brazão, ao que tudo indica, jogará o clássico contra o São Paulo. Então, uma boa notícia para o torcedor santista, né? O goleiro Gabriel Brazão será titular, jogará normalmente, mas claro, com a máscara com a proteção devido ao machucado, né? Que ele teve praticamente aqui tinha uma pelotona na cabeça. Então, isso aí causou uma preocupação muito grande, não só nos jogadores, companheiros, comissão técnica e também ao técnico, comissão técnica e também a torcida e também a maior parte da mídia, a mídia que cobre o Santos Futebol Clube, o dia a dia do clube. Então, causou uma preocupação, que isso é normal, claro, é natural das coisas. Então, acabou acontecendo realmente, né, o Gabriel Brazão acabou se chocando com o jogador Igor Gomes, do Atlético Mineiro. Acho que foi no lance em que saiu o gol do Atlético. Então, acabou acontecendo a lesão do jogador. Então,
Ele acabou machucando a cabeça, ele foi para o hospital, mas correu tudo bem, tá tudo ok com o Gabriel Brazão, tá bom? Então, veja bem, o Santos não terá Neymar à disposição para o clássico contra o São Paulo neste domingo às 20h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E também o craque não terá tempo o suficiente para se recuperar de dores na coxa direita e também não vai treinar com o grupo neste sábado. Então, amanhã o Santos encerra sua preparação para o jogo de domingo no clássico contra o São Paulo. E também o Peixe submeteu Neymar a exames de imagem nesta sexta-feira, nos quais foi constatada uma lesão no reto femoral, que é a região do quadríceps, né, da coxa direita. O clube não informou o grau do problema, não informou o grau da lesão, mas no site oficial do clube, santosfc.com.br, divulgou em nota oficial que o Neymar foi constatada essa lesão, então o Neymar está fora do clássico contra o São Paulo, tá bom? E o camisa 10, que já havia sentido na última quinta, ontem, né, após atividade no CT Pelé, e também por isso nem sequer aqueceu com o time no estádio. Ele nem treinou hoje, na sexta-feira, só que ontem foi no CT Pelé, o treino. Hoje foi na Vila Belmiro, hoje de manhã, então, e o Neymar não treinou com o restante do elenco devido, né, à lesão que ele sofreu ontem no treino do CT Pelé. Sem Neymar, é provável que o técnico Juan Pablo Vojvoda opte por colocar o argentino Benjamín Roleiser, que volta de suspensão automática, cumprindo, né, a suspensão pelo terceiro cartão amarelo, em que ele recebeu no empate contra o Fluminense em 0-0. Então ele não jogou contra o Atlético Mineiro fora de casa. Então o Roleiser, ele volta a campo, vai ser titular, e claro, na vaga de Neymar que está fora. Então, trazendo para você em primeira mão aqui as informações do Santos. Claro que conseguimos apurar através dos setoristas do clube, de olho dando os créditos do Varanda, de olho no Peixe, outros canais, portais que falam do Santos Futebol Clube, e claro que sempre apurando as informações, trazendo a verdade para o torcedor santista. Então, sem Neymar, é provável que o técnico Juan Pablo Vojvoda opte por colocar o argentino Benjamín Roleiser em campo após ele cumprir suspensão automática na rodada passada, no empate em 1-1 fora de casa contra o Atlético Mineiro, além de manter o meio-campo da equipe com Zé Rafael, João Schmidt e Vitor Hugo. Vitor Hugo também será mantido no meio-campo do Santos. Para mim, eu acho que seria uma injustiça tirar o Vitor Hugo, que para mim jogou muito bem. É um jogador, vai ser uma peça importante nos próximos jogos do Santos Futebol Clube, e o Santos precisa vencer o São Paulo, porque o Santos está a 1 ponto da zona do rebaixamento. Atualmente o time é o 16º colocado com 23 pontos ganhos. Então o Santos tem que vencer o São Paulo, depois tem um jogo difícil fora de casa contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, e depois o Santos recebe em casa, na sequência, o Grêmio de Porto Alegre, time gaúcho, né? O Grêmio, o Santos recebe o Grêmio depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, tá bom? Então, o Santos precisa vencer para que o time já tenha uma moral lá em cima, já para a partida na sequência do Campeonato Brasileiro na Série A. Então, no gol, né, o Gabriel Brazão deve jogar usando uma máscara de proteção, depois de passar a semana toda afastado para se recuperar de um choque na cabeça. E de acordo com o protocolo da FIFA, ele precisou passar a semana sem ir a campo, retornando nesta sexta e ficando à disposição para esse jogo no domingo. Provável Santos, Gabriel Brazão no gol, ou Diógenes, mas eu acredito que o Gabriel Brazão vai ser o titular desse jogo, mas caso talvez ele não tenha condições, o Diógenes pode ocupar a vaga, mas eu aposto que o Gabriel Brazão será o titular nessa partida. Mike, Adonis Frias ou Alexis Duarte, Luan Pérez e Escobar, né, formando a defesa. Meio campo com João Schmidt, Zé Rafael, Roleiser, que volta de suspensão automática na vaga de Neymar, e Vitor Hugo. Guilherme e Lautaro Dias, esse é o Santos, provável Santos contra o São Paulo no domingo às 20h30, tá bom? Então, o Santos que... esse é o time que o Juan Pablo Vojvoda treinou hoje de manhã na Vila Belmiro. Hoje o treino não foi no CT Pelé, e sim na Vila Belmiro. Então amanhã o Juan Pablo Vojvoda definirá o provável time, mas acredito que será esse provável Santos que enfrenta o São Paulo no próximo domingo, tá bom? Então vamos lá, Gabriel Brazão, provável Santos vai ser Gabriel Brazão, Mike,
no lugar do Igor Vinícius, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Adonis Frias no lugar, né, o argentino Adonis Frias, que joga no lugar de Zé Ivaldo, que pela expulsão, ele foi expulso no segundo tempo contra o Atlético Mineiro. O Santos jogou com 1 a menos até o final do jogo, e mesmo assim o Santos conseguiu um empate numa penalidade clara, né, penalidade máxima, e também foi pênalti no jogador lá, o Scarpa, em cima do Neymar, que o árbitro não deu. Para mim, o Santos foi prejudicado na partida contra o Atlético Mineiro. Então, o Santos, que agora nesse jogo contra o São Paulo, precisa vencer. Adonis Frias na vaga de Zé Ivaldo. Eu acho que o Zé Ivaldo não volta mais a atuar na zaga do Santos, não será mais titular. E também eu acredito que o Adonis Frias será o titular nessa posição aí na vaga de Zé Ivaldo. Luan Pérez e Escobar. Escobar que está muito bem, jogou muito bem contra a equipe do Atlético Mineiro. Souza continua sendo reserva, então o Escobar recuperou a titularidade na lateral esquerda do Santos. João Schmidt, Zé Rafael formando meio campo, Roleiser e Vitor Hugo, Guilherme e Lautaro Dias. Esse é o provável Santos no 4-4-2, hein? 4-4-2, para mim, acho que era o esquema que todo torcedor queria, e também todos nós queríamos que os técnicos colocassem o time nesse esquema tático, mas só que não aconteceu de fato, né? Outros técnicos que só usou 4-3-3, com Pedro Caixinha 4-3-3, Fábio Carilli 4-3-3, olha, chega uma hora que isso encheu o saco, né? Kleber Xavier, mesma coisa, 4-3-3. Agora o Juan Pablo Vojvoda, ele mudou o esquema. Ele é um técnico que tem muitas variações táticas. Ainda não dá para descartar, talvez, quem sabe ainda, de um possível 3-5-2 em alguns jogos do Santos, dependendo como o Juan Pablo Vojvoda, a forma que ele trabalha, porque ele é um ótimo técnico. Eu acho que tudo vai dar certo no Santos, e deu para ver que o Santos melhorou. Pelo menos é um time mais equilibrado, é um time muito bem posicionado, bem arrumado, postado em campo, time compacto, tanto na defesa, meio campo e ataque. Então o Santos é outro time, é um time com uma outra postura totalmente diferente quando era com Kleber Xavier e também com Pedro Caixinha, que não só o esquema tático diferente, mas também dá para perceber que o Santos está com um esquema totalmente assim diferente, como todo torcedor santista era acostumado a ver. Então o Santos, acredito que o time vai melhorar jogo a jogo cada vez mais, e o torcedor tem que ter paciência, porque para mim o Vojvoda é um excelente técnico, sabe montar bons times, e nos bastidores do Santos Futebol Clube fiquei sabendo, né, parece que saiu uns boatos aí que os jogadores estão gostando do trabalho, da filosofia de trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda. Então o Vojvoda, ele está agradando todo o elenco, estão gostando de trabalhar com ele. Isso aí é um fator positivo. Então, ao meu ver, na minha opinião, é um fator positivo, e isso pode ajudar muito na sequência do time do Campeonato Brasileiro, que eu acho que o Santos, na minha opinião, muitos falam, o Santos vai cair, o Santos vai cair. O Santos não cai, porque eu acho que pelo elenco que tem, eu acho que o Santos não vai cair. O Santos, acredito que talvez, assim, com os pés no chão, né? Eu não acredito em que o time vá para uma Libertadores, mas eu acho que o Santos pelo menos vai para uma Sul-Americana. Fica em 12º, 13º, 11º lugar. Pode ser. Eu espero me enganar, espero que o Santos dê uma alavancada enorme, ganhe umas 4, 5 partidas seguidas, e aí quem sabe aí o time já possa chegar lá na zona da Libertadores. Mas por enquanto, pés no chão, um passo de cada vez, e o Santos precisa agora dar o primeiro passo, é vencer o São Paulo jogando em casa, diante da torcida do Santos, que a expectativa de uma Vila Belmiro lotada. Então o Santos tem que vencer o São Paulo, com todo respeito ao tricolor do Morumbi, que está focado na Libertadores, mas vai ser um jogo muito difícil. Mas se o Santos jogar com um time bem postado em campo, bem organizado, e o time aproveitar as chances claras de gols durante os 90 minutos, o Santos tem totais condições de sair no domingo com um resultado positivo.
Olha, ó, depois de enfrentar o São Paulo, o Santos enfrenta no dia 28 de setembro o Red Bull Bragantino na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, fora de casa, foi o que eu acabei de falar, e também quando, a depender da gravidade da lesão, Neymar terá mais tempo para tentar ficar novamente à disposição. Vamos ver, há uma expectativa talvez o Neymar voltar contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, no dia 28 de setembro. Acredito que talvez terá esse tempo suficiente. Vamos ver, pode ser que talvez ele volte contra o Red Bull Bragantino ou, caso ele não se recupere até lá, talvez ele volte contra o Grêmio, né? Já, eu acho que o jogo vai ser em outubro, né? Então, acredito então que o Santos talvez possa contar com o Neymar. Há uma grande possibilidade de talvez de contar com ele na partida contra a equipe do Red Bull Bragantino fora de casa, depois desse jogo contra o São Paulo, em que o Neymar está fora. Então, vamos trazer para você aqui uma nota oficial do site oficial do clube, hein? No site oficial santosfc.com.br. O meio atacante Neymar Júnior deixou o treino na última quinta-feira, ontem, né? No dia 18, no CT Rei Pelé, com dores na coxa direita. Após a realização de exames de imagem nesta sexta-feira, hoje, dia 19 de setembro, o atleta teve constatado uma lesão no músculo reto-femoral da coxa direita. Neymar Júnior já iniciou tratamento no CEPRAF sob orientação do Departamento Médico do Santos Futebol Clube. Então, essa é a nota do site oficial do clube, já praticamente fazendo um comunicado ao torcedor do Santos, já para o torcedor saber já, né, sobre essa informação importante em que o Neymar está com essa lesão no músculo femoral da coxa direita, então está fora, está vetado para o jogo contra o São Paulo. Então vamos agora, espero que o Neymar melhore e que ele, quem sabe, haja tempo dele, que talvez contra o Red Bull Bragantino, se ele estiver recuperado, talvez ele esteja à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda, tá bom? Ontem, o Santos, no CT Pelé, falando do CT Pelé, ontem o Santos, o Felipe Camargo, de Olho no Peixe, dando os créditos ao Felipe Camargo, que faz um excelente trabalho apurando as informações do Santos Futebol Clube, né? O canal que eu recomendo para você, torcedor, acompanhar sempre, o De Olho no Peixe, que traz sempre as informações precisas, que sempre traz a verdade para o torcedor santista e, claro, sempre em loco faz a cobertura dos jogos do Santos Futebol Clube. Então vamos falar sobre o jogador Brahim, né? Bilal Brahim, que é um nome meio bizarro, né? Porque virou até zoeira, chacota, mas eu vou citar Brahim, que é o jogador franco-argelino, naturalizado francês. Ele chegou ao Santos Futebol Clube e muitos torcedores perguntam: Brahim vai jogar ou não? Bom, por enquanto ainda tem que esperar chegar o visto e o jogador tem que ser regularizado, então isso aí vai demorar muitos dias, muitas semanas, então ainda por enquanto o jogador continua treinando com o restante do elenco, só que por enquanto ainda no momento o Juan Pablo Vojvoda não pode contar ainda no momento com o jogador franco-argelino, né, o Brahim, Bilal Brahimi, né, como a gente fala, porque ele é naturalizado francês. Então, para falar em francês, para não ficar o nome dele é Bilal Brahimi, né, o jogador que praticamente no momento ele não pode ainda jogar ainda por causa que ainda falta chegar a documentação, regularizar ainda o atleta. Então muitas burocracias têm que ser seguidas, né? Tem então regras e burocracias. Então ainda não sabemos quando ele vai estrear, mas por enquanto o jogador continua treinando e quando estiver totalmente já regularizado o atleta e por acaso apareça no BID da CBF, que é o boletim informativo diário da CBF, aí se aparecer, claro, se já tiver tudo regularizado, aí o Juan Pablo Vojvoda já pode contar com o atleta para os jogos na sequência do Campeonato Brasileiro. Mas por enquanto o Bilal Brahimi, o termo que a gente usa, que é um nome francês, porque ele é franco-argelino, naturalizado francês, e ele ainda não vai poder jogar ainda devido à documentação que ainda não chegou, e ainda muita coisa tem que ser resolvida ainda para regularizar. Aí depois, claro,
quando estiver totalmente regularizado e o nome do atleta aparecer no BID da CBF, no boletim informativo diário da CBF, o atleta já poderá ficar à disposição do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, ok? Bom, e também, né, o Santos, que agora precisa, né, vencer o São Paulo, que vamos fazer uma análise precisa, porque deu para perceber que o Santos é um time com uma outra postura em campo. Isso é notório, dá para perceber. Contra o Fluminense, o Santos jogou razoavelmente bem, a defesa não comprometeu, o meio-campo e o ataque faltou ainda um pouco de qualidade, apesar que o Santos teve chance. Teve um pênalti no Neymar que o lateral Guga do Fluminense fez, o árbitro não deu e o VAR não chamou o árbitro. Outro erro crasso. E também o gol do Tiquinho Soares, hein? O gol do Tiquinho Soares foi um gol legal. E infelizmente o Santos está sendo muito prejudicado pela arbitragem. Foi prejudicado também no 6-0 contra o Vasco, né? Vamos lembrar aqui também, tá? Vamos lembrar que o Santos foi prejudicado. O jogador do Vasco, que não consigo decorar o nome do atleta, era para ter sido expulso, porque ele acertou com um pé na cabeça do jogador Tiquinho Soares. É um absurdo. Foi um pênalti claro, bizarro, escandaloso. Então eu acho que foi um erro muito grave que cometeu a arbitragem naquela partida. Então o Santos está sendo muito prejudicado pela arbitragem. Isso aí não é legal. Eu acho que o Santos não precisa ser favorecido. Ah, Kleber, mas quer que o Santos seja favorecido? Não. Tem que ser justo. Eu acho que o futebol, os critérios, quando se trata de decisões de arbitragem, em falta, impedimentos, esse negócio todo, e também lances assim que, na minha opinião, que são polêmicos, eu acho que os critérios têm que ser iguais. Não valer para uns e não valer para outros. Eu acho que futebol tem que ter critérios. Eu acho que esse é um erro grave que a maior parte da arbitragem comete. Eu acho que falta atitude do presidente, da diretoria e também do Alexandre Matos e até a CBF lá pessoalmente. Não é nada de ficar mandando notinha não, isso aí não vira. Esquece, isso aí não vira. Tem que ir lá pessoalmente pressionar a CBF. Falar, por que está acontecendo isso, aquilo. Tem que ir lá pessoalmente, porque aí o Santos ganha respeito e também ganha força nos bastidores. O Santos não está tendo a sua força nos bastidores. Então isso aí não é legal. Isso atrapalha bastante. Fora o time que não está conseguindo os resultados imediatos, que é o resultado positivo em campo, isso agora e também já conta com a arbitragem prejudicando o Santos. Isso não é legal. Então acho que está na hora do presidente, a diretoria, os dirigentes do Santos, o Alexandre Matos, que é o atual gerente de futebol do Santos, gerente executivo, tem que acordar, não pode deixar o Santos ser mais prejudicado pela arbitragem. Eu acho que tem que ser justo. O Santos, se o Santos ganhar ou perder, faz parte. Futebol é um esporte coletivo. Você ganha ou você perde. Isso é normal. É natural das coisas. Agora, ser prejudicado pela arbitragem e perdendo e ser prejudicado é um absurdo. Aí já não dá para aceitar. Eu acho que tem que ser justo. Não só para o Santos, mas para qualquer time que seja. O futebol, eu acho que tem que adotar esses critérios que eu acho que, na minha opinião, não podem deixar de lado. Tá certo? Então, veja bem, o Santos foi prejudicado contra o Fluminense. Contra o Atlético Mineiro, não deu um pênalti escandaloso em cima do Neymar, que foi um absurdo, uma vergonha o que fizeram, né? E contra o Bahia, olha só, o Santos perdeu para o Vasco 6-0, certo? Contra o Vasco, daqui a pouco eu vou falar do Bahia, mas contra o Vasco também teve outro erro no lance do primeiro gol do Vasco. A bola saiu antes do primeiro gol do Vasco. Era para ter sido anulado o primeiro gol do Vasco. Só que aí o VAR não foi olhar, não anulou o gol do Vasco. Para mim foi um gol ilegal. Tenho certeza, se fosse com o Santos, anularia rapidinho aquele gol. Ah, Kleber, você está falando bobagem. Não estou falando bobagem. Anularia o gol. Tenho certeza absoluta. É porque é o Santos. Anula. Agora se é o Vasco, se é o Flamengo, nada contra os cariocas, mas se é os times cariocas, aí ó, olha o que aconteceu. Depois o Santos tomou um sacode do Vasco. Parece que esperou acontecer aquela goleada para que o Santos melhorasse mesmo, contratasse um técnico de verdade, porque o Kleber Xavier, pelo amor de Deus, né, técnico nem aqui nem na China, embora seja o meu xará, mas desculpa, o Kleber Xavier é fraco demais. Então,
Vojvoda foi a melhor opção. O Santos ter demitido o Kleber Xavier e ter contratado o argentino Juan Pablo Vojvoda. Para mim, a melhor opção no mercado de técnicos que estavam livres no mercado. Então, Vojvoda, para mim, melhor opção do que o Jorge Sampaoli, na minha opinião. E então você pode ver, então o Santos foi prejudicado. Contra o Bahia, teve um lance que o jogador do Bahia colocou a bola no braço. E o VAR não chamaram, o VAR, assim, o árbitro, não só o VAR, assim, o VAR não chamou o árbitro para marcar o pênalti. É ridículo, patético isso aí. O Santos sendo prejudicado sempre pela arbitragem é um negócio maluco, cara. Não pode. Pra mim, pênalti contra o Bahia, dava 1-0 pro Bahia, o Santos poderia muito bem empatar. E o Santos é sempre prejudicado pela arbitragem. Sempre. Muita gente fala, o Santos é favorecido pela arbitragem. Favorecido não sei aonde. É mais prejudicado do que favorecido. Isso sendo que não precisa. O Santos não precisa ser favorecido pela arbitragem. Não precisa. Então, espero que no domingo o Santos não tenha problemas, né? Faça um bom jogo, vença o São Paulo e que não aconteça erros de arbitragem. É o que espero. Agora minha preocupação vai ser saber qual vai ser o árbitro que vai pitar o jogo. Essa é a minha preocupação. Mas tudo bem. Então, gente, o Santos sempre prejudicado pela arbitragem. Vamos lembrar um exemplo em 83. Lembra em 83? Santos e Flamengo, primeiro jogo 2-1 para o Santos no Morumbi, 22 de maio. O Santos poderia ter ter ganhado uns 4-5-1 brincando. Era para ter vencido o Flamengo de goleada. Só não venceu porque o time perdeu o gol pra caramba. Se o Santos goleia o Flamengo no primeiro jogo, dificilmente perderia o título. Ia perder o título jogando no Maracanã, na minha opinião. E aí o Santos jogava pelo empate, na volta no dia 29 de maio de 83. E o Santos perdeu por 3-0. O Flamengo fez 1-0 aos 40 segundos da etapa inicial, no primeiro tempo. Gol de Zico. Depois, ainda no primeiro tempo, o Santos atacando. Aí o Santos teve um pênalti absurdo do meia-pita, né? Zagueiro Marinho em cima do meia-pita. Foi pênalti, claro. E o árbitro que apitou a final, Arnaldo César Coelho, deu falta. Falta onde? Foi pênalti. Claro, foi pênalti. Você pode assistir lá, por exemplo, o canal lá, Futebol Santista. Tem lances de gols do Santos. E tem, claro, da época, é o quadro quando o Santos resolvia jogar futebol. Do ano de 83, um time que tinha grandes jogadores. Time de qualidade, né? Paulo Isidoro, Serginho Chulapa, Pita, João Paulo, Lino. É um baita time o Santos. Tinha o Toninho Oliveira, que jogou bem, Gilberto Sorriso, Márcio Rossini, Toninho Carlos, Marola, que era o goleiro titular daquele time do Santos de 1983. E o Santos tinha tudo para ganhar aquele título, só que foi prejudicado pela arbitragem. Fato é esse. Foi prejudicado pela arbitragem. Eu não cheguei a acompanhar o jogo naquela época, porque na época eu tinha 3 anos, eu não sabia que era futebol. Comecei a acompanhar depois dos 11, 12 anos, mesmo acompanhar o Santos Futebol Clube. E então, depois quando eu vi aquele lance, foi um escândalo. O Santos foi roubado em 83. Um absurdo. Foi roubado. E 12 anos depois, o Santos chegaria a uma final de um campeonato brasileiro. Perdeu o primeiro jogo no Maracanã 2-1 pro Botafogo. Poderia ter saído com empate, porque o Jameli mandou uma bola na trave. O empate seria justo. E no segundo jogo, o Santos merecia ter vencido o jogo e ter ganho o título. Só que o Santos foi prejudicado pela arbitragem. E 2 vezes. Validou um gol ilegal do Túlio Maravilha, que estava impedido na banheira, estava impedidaço. Olha, a imagem clara, mostra claramente que o Túlio estava na banheira, estava impedido. E o árbitro, o Márcio Rezende de Freitas, não deu, validou o gol. Agora, o outro gol do Santos, que a bola antes tocou na mão do Marquinhos Capixaba e depois saiu o gol do Marcelo Passo, também foi o gol irregular. Mesmo sendo o gol de empate do Santos, foi o gol irregular. Agora, o gol mais legal do jogo, o árbitro anulou. O bandeirinha não levantou. Ele não levantou a bandeirinha. Só que aí o Márcio Rezende de Freitas falou, não, tá impedido. O árbitro anulou o gol do Santos. Gol legítimo de Camanducaia. O gol irregular não anulou, né? Mas agora o legítimo ele anulou.
Parabéns, Márcio Rezende de Freitas. Você conseguiu tirar o título brasileiro do Santos. Parabéns para você, viu? Porque o Santos foi melhor que o Botafogo. O Botafogo ficou na dele, jogou pelo empate. Mas o Santos foi muito prejudicado também. Se foi prejudicado em 83 contra o Flamengo venceu por 3-0. Mas quando estava 1-0, o Santos tinha grande chance de empatar o jogo. Se o Santos empata, o jogo era outro. Tenho certeza que o Flamengo não teria facilidade de ganhar fácil do Santos, não. Eu acho que o Santos até viraria o jogo, poderia até ter virado o jogo. Só que aí, quando a arbitragem ajuda o adversário, filho, quando se trata de CBF também, que é assim com os clubes cariocas, então esquece. Qualquer clube paulista perde a força, né, nos bastidores. É duro falar isso. Bom, então vamos lá então, gente. Então o Santos joga neste domingo às 8h30 da noite, Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Jogo com transmissão do Sport TV. Sport TV, que é do Grupo Globo, terá a transmissão desse jogo. Então provável Santos, que amanhã o time encerra a sua preparação amanhã, acredito que será no CT Pelé, hoje de manhã foi na Vila Belmiro. Gabriel Brazão, Mike, Adonis Frias, o argentino Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, formando a defesa. Meio campo com João Schmidt, Zé Rafael, Roleiser e Vitor Hugo. E o ataque com Guilherme e Lautaro Dias. Lautaro Dias, o argentino Lautaro Dias, e o Benjamin Roleiser, que volta após a suspensão automática que ele cumpriu no empate do Santos contra o Atlético Mineiro. Então ele não jogou no empate contra o Fluminense, onde em 0-0, na minha opinião, o Santos prejudicado contra o Fluminense. O gol do Tiquinho Soares foi legal, e o pênalti do Guga em cima do Neymar, ninguém fala, foi pênalti também, né? Vamos lembrar aqui para você, torcedor santista, o Santos foi prejudicado 2 vezes contra o Fluminense, viu? Não foi uma vez só não, foi 2 vezes. O lema da arbitragem do VAR o lema deles é que é proibido do torcedor santista ser feliz. A verdade é essa. Espero que a felicidade, que as alegrias e a felicidade do torcedor volte com tudo, volte neste domingo, e que o Santos faça um excelente jogo e vença com todo respeito o São Paulo, que é uma baita equipe. Vai ser um jogo difícil, claro, não vai ser moleza, vai ser um jogo dificílimo, mas o Santos tem totais condições de vencer o São Paulo do Morumbi. Bom, gente, foi isso. Amanhã eu volto com mais um vídeo, claro, trazendo detalhes do último treino de preparação do Santos. Então, o Santos, acredito que esse time que eu acabei de falar para você vai ser o provável Santos, mas é claro, vamos ver que se vai ocorrer alguma mudança, sendo que não acredito, porque vai ser no 4-4-2, é o mesmo esquema que o Santos jogou no empate contra o Atlético Mineiro. Eu acredito que o Juan Pablo Vojvoda vai manter esse esquema tático. Então ainda não dá para saber se ele vai ainda colocar o time no 3-5-2, não sabemos, mas vamos aguardar no jogo a jogo. E claro, o importante o importante o Santos é vencer esse jogo. O Santos tem que vencer o São Paulo, vencer para se afastar de vez do Z4, ou seja, da zona do rebaixamento. Bom, pessoal, vou me despedindo. Amanhã eu volto com mais informações do Santos Futebol Clube. Claro, informando você que está informando aqui a você, torcedor santista, Neymar está fora do clássico contra o São Paulo. Então, está vetado e não enfrenta o tricolor do Morumbi neste domingo na Vila Belmiro às 8h30 da noite. Ok? Um forte abraço. Amanhã eu volto com mais um vídeo, mais um conteúdo aqui para você, aqui no canal Kleber SFC, Kleber Estevam. E claro, você também já curte, comenta e compartilha para dar engajamento ao canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!